Salve galera, hoje a gente vai falar sobre mangás, mais especificamente os mangás que eu estou lendo e principalmente os meus mangás favoritos. Então fica até o final do vídeo porque tem mangá pra caramba aqui, tá? Eu tô lendo bastante. Eu fiz essa lista e acabei chegando à conclusão de que eu leio mais mangás do que eu achava que lia. É porque muitos deles são mensais, aí dá a impressão de que eu leio pouco, mas na verdade são muitas obras que eu acompanho. Vou dar um passado geral aqui pra você saber quais mangás que eu estou lendo e veja também se você tá lendo algum deles ou se não conhece algum deles. Eu tô lendo Hunter x Hunter, Black Clover, Boruto, Frieren, Berserk, Kaiju número 8, One Piece, Kagura-Bate, Sakamoto Days, Shumatsu no Valkyrie, Kai-Ren Wizard, One Punch Man, The Beginner After the End, Yomi no Tsugai, Tales of Demons and Gods, World Trigger e No Name. E desses mangás todos, eu fiz um top 5 dos melhores, ao menos melhores por enquanto, né? Porque você sabe, mangá é aquela coisa que pode estar bom agora, mas pode vir uma outra saga que seja horrível. Porém, nesse momento, esse é o meu top 5, ou melhor, top 4, porque o quinto lugar eu não consegui escolher. Mesmo lendo todos esses mangás, na minha opinião, muitos deles estão ali entre ok e ruim. E eu tô lendo ainda porque eu já li tanto, já li até agora, aí eu não vou desistir, né? Continuo lendo. Por isso eu não consegui escolher um quinto lugar. Já o quarto eu coloco Kagura-Bate. Kagura-Bate muita gente pegou um pouquinho de ranço, porque Kagura-Bate veio estourando. No primeiro capítulo já veio estourando, todo mundo falava de Kagura-Bate, e tudo que entra na moda também tem uma galera que pega ranço por causa disso. Mas no momento atual, Kagura-Bate tá muito bom. Pra falar a verdade, teve um plot twist incrível no último capítulo, então essa obra aqui tá bem surpreendente e a arte dele também é muito boa, fora que as lutas são sempre muito boas. Isso daqui é um ponto que eu tenho que chamar a atenção, porque muito mangá aqui faz umas lutas muito tediantes. Kagura-Bate não, as lutas de lá são sempre muito impactantes, então ele merece estar no quarto lugar entre os melhores mangás que eu estou lendo nesse momento. Em terceiro lugar eu coloco One Piece, que é aquele, né? One Piece nunca chegou a um patamar de ficar realmente ruim. Ele sempre ficou bom, ótimo ou ok. No mínimo, quando tá ruim, tá ok. E nesse momento, ele tá no momento de entrada em uma ilha nova, que é sempre um momento de grandes expectativas, né? Começa uma ilha nova, um novo ambiente, nova cultura, então é sempre muito legal. Fora que eles encontraram um personagem que é o Loki, que é um personagem diferenciado, que acabou fazendo um acordo com o Luffy, que acabou aumentando as expectativas do que a gente pode esperar desse arco. E era uma ilha que a gente queria muito ver, então tá num momento muito bom também. E ele só não está mais assim porque os outros dois são incríveis, não tem como colocar esses outros dois em outro lugar, a não ser no segundo e primeiro lugar. Em segundo lugar eu coloco Frieren, que é um mangá que, se você pegar para ler, tem uma história incrível, mas só que o enquadramento e a arte não é nada demais. Se você for olhar assim, é um enquadramento muito simples, diga-se de passagem. Alguns mangás fazem um círculo, botam personagens em cima do quadrado, fazem ali o auê. Mas Frieren não, é só aquele quadradinho um do lado do outro, muito simplesão, mas a história é sensacional e está no momento também muito incrível. Em Frieren tá tendo uma missão onde uma galera, muitos magos se reuniram no país da magia, um dos países mais desenvolvidos de todo o universo de Frieren, e eles estão tentando proteger a Zeire, que é a maga mais importante no momento. Então tá acontecendo muita coisa, muita ação que tá rolando lá. E por isso tá muito legal. Os personagens que eles apresentaram também são muito bons, muito legais e interessantes. Então tudo isso nos leva a um arco incrível, cara. Eu quero muito saber os poderes de todos esses magos. Quero ver mais lutas, que já teve no último capítulo aí. Uma luta muito legal da Frieren, que acabou sendo perseguida por um arqueiro. E também um cara com uma faca lá. Cara, muito da hora. Não é só magia, tem muita ação e a ação dá um grande suspense. Então é muito legal o Frieren, tá num momento também muito bom e não tem como eu não colocar Frieren em segundo lugar, na minha opinião. E em primeiro lugar não poderia ser outro senão o Hunter x Hunter. Na minha opinião, esse mangá tá sempre ótimo. O Togashi faz um trabalho incrível, apesar dele levar mais tempo do que o normal, né? É um hiato atrás do outro, mas agora ele conseguiu emplacar mais de 10 capítulos seguidos e está sensacional. É top demais. Até quando ele lança um joguinho de carta, é um negócio incrível. Porque ele realmente sabe escrever, ele sabe deixar a história interessante.
E só não gosta de Hunter x Hunter quem não gosta de ler, porque tem muita fala é verdade, então tem que gostar de ler para gostar de Hunter x Hunter, mas se você gosta de ler livros, ler outras coisas também, além de mangás, cara, você vai achar Hunter x Hunter uma das melhores obras, se não a melhor obra de todos os tempos, porque o desenvolvimento de personagem, como ele deixa todo capítulo interessante, é algo fora de série. Então eu não vou dar spoilers, porque eu falo já muito de Hunter x Hunter, e agora eu vou falar de alguns outros mangás que você pode ter sentido falta, que não estão nesse meu ranking aqui. Porque de fato eu leio muitos mangás, mas muitos deles estão em relativamente baixa. Por exemplo, Black Clover, que na minha opinião está um lixo. Muito ruim mesmo. Black Clover está no seu arco final e está completamente repetitivo. Ele já passou aí, sei lá, uns 3, 4 meses fazendo exatamente a mesma coisa, mostrando uma galerinha que estava perdendo, conseguiu consumir ali aquela negação de magia do Asta e virou o jogo. Simples assim. É tudo que tá acontecendo em Black Clover nos últimos 6 meses, velho. Não tá legal, na minha opinião. As lutas estão sem graça, o arco está muito repetitivo, então pra mim tá um mangá muito ruim nesse momento. Boruto é outro que eu estou lendo e está melhor do que Black Clover, na minha opinião. É outro mangá mensal. Black Clover também é um mangá mensal. E Boruto, na minha opinião, começou a ficar bom nesses últimos arcos, porque os primeiros eles tiveram que nerfar muito o Sasuke e o Naruto, tiveram que dar uma jogada assim na história para que Boruto viesse a acontecer. Agora tá tendo uma movimentação interessante, a gente já apareceu com novos vilões e alguns outros personagens que estão ganhando destaque. Então Boruto tá começando a ficar legal, mas eu ainda tenho que superar muita coisa que eles deixaram jogadas na introdução do Boruto para eu começar a colocar Boruto em um ranking mais elevado. Berserk é outro que eu leio e que talvez você queira colocar nessa lista. Todo mundo tem muito carinho pelo Berserk, mas vou ser sincero, isso daqui é polêmico, hein? Isso daqui pode virar um corte e é bem polêmico, mas na minha opinião Berserk já tem 1 ano ou 2, ou talvez até uma década, porque eles demoram pra caramba pra escrever Berserk também, que já está ruim. Desde quando o Guts acabou indo para aquela ilha das fadas, na minha opinião, ficou ruim. E ele demora muito para escrever um capítulo, e isso para mim acaba matando mais ainda a obra. Se você pegar para ler tudo seguido é uma coisa, mas você tem que esperar 1 ano ou sei lá quantos meses para receber um capítulo, cara, isso mata demais, porque você não lembra direito o que está acontecendo. O capítulo, apesar de ser muito bem desenhado, às vezes não acontece tanta coisa e sua expectativa vai lá para baixo. Se fosse semanal, se viesse um capítulo ruim, tem outro. Então já daria um empenho maior para você ler. Mas como o Berserk sempre demora muito, cara, a expectativa para ler essa obra, na minha opinião, tá lá embaixo. Por isso eu gosto de Berserk, mas só que ele não é um dos mangás mais fodas, na minha opinião. Tem uma arte muito incrível, isso não pode negar. Mas mesmo com essa arte incrível, a história dele tá deixando a desejar, na minha opinião. Tá muito lenta e por também demorar muito para escrever, acaba baixando a expectativa, na minha opinião. É claro, isso aqui tudo é na minha opinião. Kaiju número 8, que também é outra obra queridinha. Talvez eu devesse até mesmo colocar ele em 5º lugar, porque é uma obra que tá até que em um momento legal, mas ele deu uma quedinha pela falta de capítulos também. O mangá tá quase que mensal, apesar de ser, teoricamente, um mangá semanal. E cada capítulo não acontece tanta coisa assim, é um capítulo um pouquinho mais enxuto, porém está em um momento legal. A gente teve uma revisão do passado agora, teve umas revelações interessantes, então a expectativa até que é boa pro Kaiju número 8, ele tá um pouquinho acima dos outros que eu citei aqui, na minha opinião. Já Chainsaw Man é uma obra que sofre muito pelos capítulos vazios. Se você ler semanalmente Chainsaw Man, você vai ver que cada capítulo acontece absolutamente nada ou somente uma coisinha pequena. É um ponto que acontece e acabou o capítulo. Você lê o capítulo de Chainsaw Man em 2 segundos, cara. Se você pegar 5 capítulos, dá pra condensar em um capítulo só. Se ele fizesse isso, condensasse os capítulos deles em um capítulo só, Chainsaw Man seria uma obra muito melhor. Então, pra mim, Chainsaw Man tá muito embaixo mesmo. E outra coisa, as lutas de Chainsaw Man também estão muito sem graça, muito repetitivo. A coreografia dos personagens estão ruins. O autor não está conseguindo colocar uma coreografia de luta interessante no mangá. Então isso daqui são 2 pontos pesadíssimos para uma obra shonen. Cada capítulo tá muito vazio, tá muito sem gracinha, não acontece muita coisa, dá para condensar 5 capítulos em um só. E também a coreografia das lutas não estão legais. As lutas são muito repetitivas, o jeito que elas acontecem. É tripa pra tudo qualquer lado e alguém morre e o Chainsaw Man ou o Chainsaw Devil não morre comendo alguém.
Basicamente é isso que acontece. Então precisa de mais acontecimentos, de movimentos diferentes, de uma coreografia diferente para deixar as lutas interessantes. Então Chainsaw Man tá bem embaixo para mim nesse momento. Sakamoto Days e Shumatsu no Valkyrie são obras que eu considero até mesmo parecidas no quesito de que não é para você levar a sério esse treco. Para mim é uma obra que eu leio e passo o tempo. É isso. Então, na minha opinião, eles nunca alcançariam um pódio, na minha opinião, mas são obras divertidinhas. Então vamos pro próximo que tem mangá pra caramba aqui. Kai-Ren Wizard é uma obra que começou agora, então eu preciso de mais capítulos para deixar esse mangá mais acima, mas é uma obra interessante, tem um potencial muito bom, só que eu tô com falta de achar essa obra em português, só leio em inglês, tá? Mas é uma obra bem interessante que talvez mais pra frente eu coloque ele em algum pódio, alguma coisa assim, se ele continuar interessante por mais tempo, ter mais acontecimentos, porque ainda falta muita coisa para explicar, tem muita coisa sem explicar nesse mangá, então falta mais tempo. Mas o potencial dele, eu tô vendo potencial nessa obra, é isso. One Punch Man é talvez uma obra que você tenha sentido falta. Talvez muita gente tenha colocado em um pódio, mas o One Punch Man pra mim tem pecado em uma coisa, que é no redesenho. Cara, One Punch Man é uma obra feita por um autor e desenhada por outro. Que a obra original do One Punch Man, ela é feita já tá bem mais na frente, só que é muito mal desenhada. Aí chegou o Murata, que é um desenhista foda, incrível, pegou essa obra e começou a desenhar do zero. O problema é que às vezes ele erra muito e tem que refazer muitos capítulos. Agora tá acontecendo isso. Os capítulos estão legaizinhos, só que ele tá refazendo, já tem uns 10 capítulos aí, que parece que ele errou na história, não sei, alguma coisa assim. Aí ele voltou lá atrás e começou a refazer tudo. Isso daí dá uma confusão do caramba, porque você já viu mais ou menos uma coisa e aí ele tá refazendo tudo. Então, na minha opinião, esse refazer dele é o que tá estragando a obra, porque a obra em si é muito boa, o mangaka é excelente, é um dos melhores desenhistas que a gente tem, mas só que, pô, leva um tempinho mais pra você saber o que você tá desenhando, não sai desenhando que nem uma máquina meio maluca, não. Mesmo que faça uma pausa uma vez ou outra, eu acho melhor do que ficar redesenhando o que a gente já viu e aí escrevendo com umas diferenças na história. Eu acho muito melhor, é menos confuso, porque deixa muito confuso. Você já leu, aí volta no passado, aí você lê de novo, aí tem um erro, aí pá. Isso pra mim deixou o One Punch Man lá embaixo nesse ranking por causa disso. Mas se ele tivesse escrevendo certinho em uma história linear, pô, ele estaria com certeza nesse top 5. Talvez acima até mesmo de Kagurabachi. Mas só que como ele tá fazendo essa confusão, ele não mereceu entrar nesse ranking. The Beginning After the End, eu coloquei aqui, mas estou devendo. Estou devendo aí uns 15 capítulos que eu não leio, por isso eu não posso avaliar essa obra. Talvez esteja bem, né? Mas como eu não tô lendo, não posso falar. Yomi no Tsugai é uma obra da mesma autora de Full Metal Alchemist, que é muito boa, diga-se de passagem, é uma obra mensal também, mas só que não me pegou tanto assim a ponto de falar, pô, essa daqui definitivamente é melhor do que todas as outras nesse momento. Não, ela é ok ali, é boa e vai continuando nesse nível, não chega a um nível ruim, de eu considerar ruim. É uma obra boa, vale a pena você ler, diga-se de passagem também, mas só que eu não colocaria ela como um top 5 porque eu não vejo uma diferença tão gritante dela para as outras obras que eu citei até agora. Tales of Demons and Gods, essa daqui é uma obra chinesa e às vezes os chineses exageram, cara. Eles botam cada nível de poder e vai subindo em uma escala até o infinito que fica confuso. O universo é tão vasto que eles criam, a obra chinesa geralmente faz um negócio desse. Sai criando um universo, não explica porcaria nenhuma, aí de repente surge uma arma, sei lá, de nível Deus, só que o nível Deus não é o máximo mais, é nível universo, é nível, sei lá, um monstro, sei lá, vai fazendo essas coisas. É confuso. Tales of Demons and Gods começou muito bom mesmo, e daí foi expandindo o seu universo e foi ficando um pouquinho confuso na minha opinião. E essa criação de universo aleatória dele deixa a obra um pouquinho abaixo do patamar na minha opinião também. No Name também é uma obra nova que também não tem em português, ao menos eu não encontro, e é uma obra interessante que tem uma divisão de poderes muito diferente, onde a pessoa ganha poder de acordo com o nome que ela tem. Você nasce, ganha o nome e isso define o poder que você vai ter. Basicamente é isso. Então é bem diferente, por isso que eu comecei a ler, mas está bem no começo e eu não posso dar um ranking para ela, sendo que ela começou agora também. Então
tá aí. Terminando com World Trigger, que é uma das minhas obras favoritas. O World Trigger era incrível, mas aí o autor machucou a coluna, igual o Togashi, começou a lançar o mangá mensalmente e ele não conseguiu se adaptar a isso. Porque o World Trigger está muito ruim mesmo. Ele chegou num arco onde ele começa a explicar um pouco da viagem que vai ter. É como se fosse uma guerra de sucessão, só que sem guerra, em um videogame. Eles estão treinando em um videogame. E o problema é que tá chato pra caramba, e como é mensal, tá demorando anos para passar essa parte. Se fosse um negócio semanal, talvez já tivesse passado tem muito tempo e já tivesse numa parte muito mais legal. E como é mensal, tá demorando horrores nisso daqui e tá chato pra caramba. Então é uma obra que eu tenho um carinho imenso, é uma das minhas favoritas até esse último arco, que tá horroroso. Então vale a pena você dar uma olhada, tem anime, tem 2 temporadas, é excelente um anime, e depois ver o mangá também, que é muito bom. Aí você espera passar esse arco e pode até pular esse arco, porque é um arco ridículo. Mas depois desse arco eu tenho expectativas altas, porque eles estão para vir numa coisa muito boa, que é em um outro universo, uma parada muito doida. Então eu tenho expectativa alta para depois desse arco, mas o arco atual tá muito ruim. Então o World Trigger não merece estar aqui não. Sendo esses os mangás que eu leio no momento. Tem alguns outros que eu ainda quero começar a ler. Dandadan é outro que eu comecei, mas ainda não terminei. Ainda tô no processo para chegar no mangá semanal, então não posso avaliar aqui. E também tem um outro que é lançado mensalmente, Gakuragai, sei lá, um negócio assim, que eu também comecei a ler agora, então não posso falar. Então esses são os mangás que eu leio. Tem algum outro que você gostaria que eu lesse? Deixa aqui nos comentários, ou tem alguma outra opinião que você não concorda comigo? Também deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.